Boa noite, gente. Que alegria estar aqui novamente para esse dia de estudo. Então vamos agradecer a Deus, pedir proteção, paz aos nossos corações, agradecer por essa chuva maravilhosa que caiu hoje, que ela possa estar renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança, renovando a vida. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar, de aprender, de evoluir. Agradecemos pela nossa vida, pela vida de nossos familiares queridos. Pedimos proteção por toda a humanidade. Pedimos paz na terra entre os homens, que possamos seguir adiante sempre, buscando estar em sintonia com o Pai, com os bons espíritos e especialmente seguir os exemplos de Jesus, seus exemplos de servir, de melhorar, seus exemplos de perdão sempre. Assim, damos início a mais um estudo com o coração alegre, cheio de esperança e de fé. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nossa irmã Kátia, do estudo hoje. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolvam. Pronto? Tá indo aí agora? Tá, né? Tá ótimo. Como disse a Luana, é uma alegria nós podermos nos reunir novamente, né, para esse estudo de O Livro dos Espíritos. E, conquanto muitos com certeza não tenham podido vir por conta da chuva, né, mas estudar é uma constante, e nós que pretendemos essa evolução, né, devemos sempre nos esforçar para esse momento de estudo, porque como nós precisamos evoluir, isso requer que nós estejamos aí envolvidos com a instrução, né? Então é sempre bom nós podermos estar novamente reunidos para essa finalidade. Nós estamos estudando o segundo livro, né, no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. Na semana passada, a Rosália falou sobre reencarnação, e nós começamos hoje pela questão número 171, tratando da justiça da reencarnação. Na questão número 171, Kardec pergunta aos espíritos venerandos em que se funda o dogma da reencarnação. E aqui é preciso entender que quando Kardec pergunta relativamente ao dogma, ele não está se voltando, não está mencionando aí o dogma religioso que trata, ou que traz uma verdade religiosa como sendo inabalável, como sendo inatingível, como sendo um dogma, como sendo uma verdade absoluta. Mas ele questiona os espíritos sobre o dogma no que tange ao princípio, ao fundamento. Porque para a doutrina espírita, a reencarnação é um princípio, é um fundamento, é uma verdade mesmo, né? E nem é uma crença, é uma convicção, né? Então, esse questionamento está voltado para o princípio, para o fundamento da reencarnação aí para a doutrina espírita. Então, ele quer saber, né, qual que é o princípio da reencarnação para a doutrina. E, então, os espíritos respondem a Kardec que esse dogma da reencarnação, né, que esse princípio, que esse fundamento, está na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão.
Então, antes de nós passarmos aos comentários de Kardec, os espíritos respondem que a reencarnação se funda na justiça divina. Porque quando nós pensamos em Deus justo, num Deus bom, num Deus misericordioso, é impensável para nós, é impensável de forma racional até, que Deus não nos concedesse uma oportunidade, né, de que não nos permitisse gozar da felicidade que nós tanto almejamos. De que houvessem alguns privilegiados, de que alguns pudessem ter prerrogativas, de que mesmo conhecendo a nossa imperfeição, as nossas dificuldades, as nossas mazelas morais, as nossas adversidades, Deus não nos permitisse ter uma nova oportunidade. Então, é impensável para nós e é incompatível até com a justiça divina, né, o entendimento da existência única. Não é possível para a gente pensar, olha, mas se nós já não sabemos, se nós nos reconhecemos imperfeitos, com toda certeza Deus também o sabe. Deus também sabe da nossa condição de inferioridade, né? E se nós percebemos que ainda falta tanto para nós conquistarmos de valores morais, que falta tanto ainda para nós evoluirmos, para nós ascendermos, se nós mesmos somos capazes de reconhecer isto, quem dirá o nosso Pai, que conhece tudo e a todos. E aí nós, assim, reconhecendo essa nossa inferioridade, essa nossa pequenez, essa nossa condição ainda, né, de espíritos imperfeitos, também é inaceitável pensar que, sabendo nós que ainda, ao término dessa existência, nós ainda não teremos adquirido todos os valores, não teremos ainda alcançado essa perfeição, de que nós tivéssemos simplesmente encerrada essa existência sem nenhuma possibilidade de remissão. E isso nos remete ao Evangelho de Mateus, quando ele diz, olha, se vós que sois ainda tão imperfeitos, né, diante do pedido do seu filho pelo pão ou pelo peixe, você não vai oferecer a ele pedra ou serpente. Então, e sendo você tão imperfeito, não é capaz de tratar assim o seu filho, quem dirá o nosso Pai, né, que é de misericórdia. Então, se nós pensarmos assim, vejam bem, nós, diante dos nossos filhos, quando os nossos filhos vêm até nós, né, numa súplica, num pedido, o que nós queremos oferecer a esse filho? O melhor. Né? Nós queremos atendê-lo. Nós queremos dar-lhes o que há de melhor. Nós queremos oferecer o que nós tivermos condição de oferecer, o que nós pudermos oferecer, o nosso máximo. E somos esses espíritos imperfeitos. Então, quem dirá Deus? Então, é por isso que, quando a gente fala de reencarnação, essa reencarnação se funda numa justiça de Deus, que é o quê? Nos permitir aquilo que nós não conseguimos numa existência de evolução, o fazermos em outra ou outras tantas quantas se fizerem necessárias. Né? E, assim, arrependidos é que nós vamos dando mais e mais valor a estas oportunidades. E, assim, nós vamos cada vez mais evoluindo, alcançando aí um patamar evolutivo mais superior, até que nós possamos, de fato, ascender luminosos para sermos espíritos puros. Né? Então, a reencarnação nada mais não se assenta nada mais, nada menos do que nesse fundamento da justiça de Deus, nas muitas oportunidades que Ele nos oferece, né, para arrependermos-nos e continuarmos em outras e outras e outras existências, trabalhando em nós mesmos a aquisição dos valores morais que se fazem imprescindíveis para nós nos aproximarmos cada vez mais do Pai e alcançarmos aquela vida feliz que todos nós anelamos. E Kardec, então, comenta a resposta dos espíritos, dizendo aí, todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Uma coisa que a gente sempre diz, né, nos nossos estudos, é que nós fomos criados
para sermos perfeitos, relativamente perfeitos. Nós fomos criados todos da mesma forma, espíritos simples e ignorantes, né? Ignorantes do saber, ignorantes ainda dos valores morais, mas todos fomos criados para o mesmo fim, né? Todos para atingirmos a perfeição. E como é que nós podemos fazê-lo? De que modo nós podemos atingir essa perfeição? Através das nossas experiências e nas questões anteriores nós estudamos que isso se faz possível através da vida corpórea. É por isso que nós reencarnamos, né? Ou é por isso que nós encarnamos e reencarnamos inúmeras vezes. É por isso que nos é dado esse corpo material, a fim de que nós possamos aí experimentar as nossas provações e, a partir delas, então, atingirmos cada vez mais e mais esse patamar evolutivo que nos está destinado. Então, todos nós, indistintamente, tendemos para a perfeição. Todos nós, como diz a Rosália, sempre um dia seremos perfeitos, né? Isso é o que nos conforta, que nos traz esperança. Todos nós. Não importa aquele irmão, às vezes a gente fica sabendo de situações, de casos, de acontecimentos que nos chocam ainda, né? Alguém que matou, tirou a vida de um irmão assim de uma forma muito bruta, né? De uma forma quase que parece não humana. Mesmo aquele nosso irmão está afadado à perfeição. Mesmo aquele nosso irmão será um dia espírito puro. E nós que ainda talvez não praticamos essa iniquidade, mas praticamos tantas outras, também estamos, né? Então, nós também seremos espíritos puros. E aí, para isso, Deus nos permite essa existência, nos dá os meios, nos concede os recursos para que nós possamos evoluir, e isso se dá na carne, né? Na provação da vida corporal, nas nossas muitas problemáticas, nos nossos muitos desafios, né? É que nós somos capazes de evoluir. E então, Kardec continua, sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. E aqui, numa primeira, numa segunda, numa 11ª, numa milionésima, né? Aquilo que nós não vamos conseguindo, o que nos falta, Deus nos dá mais uma e outra e outra e outra oportunidade, né? Então, Ele vai nos concedendo. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. E aqui Kardec quer dizer que, às vezes, em algumas situações, a nossa dificuldade de evoluir, né, não está propriamente relacionado com as nossas atitudes. Às vezes são as oportunidades no meio em que nós nascemos, das pessoas com quem nós convivemos, que também acabam por postergar um pouco, por retardar um pouco essa nossa caminhada evolutiva. Então, olha, não é justo, porque às vezes você esteve num meio, ou esteve com pessoas, ou diante de situações dificultaram, né, essa sua ascensão, esse seu burilamento. Então, não seria justo que nós fôssemos impedidos de atingir essa evolução, se essa evolução não aconteceu exclusivamente por vontade nossa, mas por várias circunstâncias. Então, não haveria equidade, não haveria isonomia, não haveria igualdade de tratamento, se, uma vez que não avançamos por forças das condições ou das pessoas ao nosso derredor, nós também fôssemos impedidos de uma nova oportunidade. E aí ele diz, se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. Eu gosto sempre, quando falo sobre essa situação da justiça de Deus, né, que se dá através da reencarnação, eu gosto sempre de lembrar que em inúmeras discussões, porque às vezes a gente encontra pessoas com opiniões diferentes, e a gente precisa respeitar muito isso, mas eu digo que, às vezes, você tem uma vida inteira de esforço, não estou dizendo de conquista, né? Às vezes a gente está se esforçando, batalhando, lutando com a nossa
própria vontade, às vezes, né, com aquilo que a gente lutando para ser melhor, e às vezes a gente vai até conseguindo, mas em algumas circunstâncias a gente acaba dando uma pisada na bola. A gente acaba, às vezes, voltando a fazer aquilo que ainda não queríamos. Paulo de Tarso dizia isso, né? Aquilo que eu quero fazer ainda não consigo, mas aquilo que não quero ainda me pego fazendo. E, às vezes, a gente está naquele esforço. E, de repente, ao nosso lado, um irmão nosso leva uma vida inteira de atitudes censuráveis, né? E lá na frente ele resolve se modificar. Então, que justiça teria se aquela pessoa que ficou a vida inteira praticando mal, tomando decisões equivocadas, atitudes equivocadas, se só lá no finalzinho ela resolvesse se tornar um pouco melhor, ela já tivesse ali destinado o céu, né? E a gente que veio ali tentando, se esforçando, dá uma pisadinha na bola bem no finalzinho da existência, fala, agora você vai para o inferno, né? Então, assim, não, é porque nós temos uma evolução que é gradativa, e todos nós temos assim. E isso, então, obviamente, que Deus reconhece esse nosso esforço. Então, a gente não tem uma sorte, né, um fim determinado depois da morte, de acordo com essa nossa atitude. Né? Nós vamos ter aí oportunidade de um dia nos tornarmos todos bons. A gente não é para ser pela metade. Não é alguém que fez todo um mal e fez um bem agora, já vai encontrar um lugar ótimo. E alguém que tentou fazer o bem, esforçou-se pelo bem, tomou as melhores atitudes, e às vezes, em algum momento da sua vida, deu uma derrapada que não vai ter. Não, nós todos precisamos ascender sendo puros, né? Sem nenhuma iniquidade em nós, sem nenhuma imperfeição em nós. Então, assim, a gente não vai, né, alcançar aí o céu ou o inferno, como querem alguns, só por uma ou outra atitude. As nossas condutas. Esse céu íntimo é o nosso burilamento, é quando nós estivermos perfeitos. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Imagine vocês que se nós não tivéssemos essa esperança da reencarnação, se nós não compreendêssemos isso, e se nós reconhecemos as nossas imperfeições agora, como é que nós continuaríamos existindo sabendo que acabou tudo? Você fala, não, eu já estou condenado. Porque eu já sei dos meus erros, eu reconheço as minhas imperfeições, eu sei que eu ainda não consigo praticar, né, todas as leis divinas. Então, se eu não tivesse esse conforto da reencarnação, você fala, não, já posso parar de me esforçar, porque não adianta mais nada. Né? Então, o que me conforta é saber que, mesmo tendo errado, que mesmo tendo tomado decisões não muito boas, que mesmo ainda não sabendo praticar todas as leis divinas, mesmo ainda não sabendo praticar a lei do amor da forma exemplificada, ensinada e exemplificada por Jesus, que eu ainda terei a oportunidade de praticá-la um dia em toda a sua essência. E esse conforto, essa esperança, nos é dado justamente pela reencarnação. Percebam, quando a gente fala de justiça de Deus e reencarnação, como é que nós poderíamos justificar a bondade divina diante de tantas diferenças que nós encontramos aqui na nossa própria, ao nosso derredor, né? Diferenças de pessoas que vivem na abundância e outras que se veem privadas do básico, do essencial. Pessoas enfermas por uma existência inteira e outras gozando de boa saúde. Como poderíamos justificar a bondade divina, percebendo, como nós percebemos, tantas e tantas e tantas diferenças entre nós que somos filhos de Deus? Eu me lembro que, quando meu primeiro filho nasceu, meu filho faleceu poucos dias depois do seu nascimento. E, àquela época, eu já conhecia a doutrina, mas sinceramente, eu não estudava. Eu conhecia como algo muito mais dos fenômenos do que de qualquer outra coisa. Né? Como a maioria das pessoas que ainda não tiveram esse contato íntimo com a doutrina, também só reconhecem a doutrina a partir dos fenômenos.
Mas eu questionava, mas por que o meu filho, né? Porque, assim, meu marido ele tem outros 3 filhos. Outros 3 filhos saudáveis, né? Outros 3 filhos que não tiveram o mesmo problema que o meu tem. Né? E por que com ele? Então, era difícil conciliar a justiça divina com algo que era tão diferente, um tratamento tão diferente. Né? Por que eu não pude ter esse filho por mais tempo? Porque eu esperei tanto para tê-lo e agora eu não o tenho? Por que eu vou voltar para casa sem filho? Então, eram muitas as perguntas. Né? E hoje elas são respondidas, hoje eu encontro essas respostas, onde? Nessa justiça da reencarnação. Né? Era aquele tempo que ele esteve comigo, no meu ventre, aquele tempo que nós esperamos, aqueles poucos dias que ele viveu, era o que precisávamos. Era o tanto de convivência que precisávamos. Né? Foi o tempo do meu aprendizado, do aprendizado do pai dele, e o tempo que ele precisava para estar conosco. Né? Obviamente, eu não conheço a profundidade da nossa história pretérita, mas a partir do entendimento da reencarnação, né, da necessidade de reencarnarmos, de onde reencarnamos, do tempo que vivemos, das experiências que vivemos, é que eu pude entender que aconteceu exatamente o que precisava. O que nós merecíamos, o que nós precisávamos, tanto para nós quanto para ele. Né? Então, ele só precisava daquele tempo. E, com toda certeza, aprendemos muito nesse pouco tempo que foi o tempo de gestação e o tempo que ele esteve entre nós, que foram só 4 dias. Né? Mas foram dias que nos trouxe lições. Né? Então, se não fosse isso, como é que eu conciliaria, como é que eu entenderia Deus justo e misericordioso? Né? Você fala, olha, mas numa mesma família, filhos que nascem saudáveis e outros enfermos, filhos que caminham pela senda do bem, filhos que caminham, às vezes, pelas veredas mais tortas, né? Alguns com tanto dinheiro, outros sem nada, né? Só pela multiplicidade das existências e pela justiça divina. Quando a gente fala de lei de ação e reação, é isso, né? Nós vivenciamos também essas experiências que precisamos. O homem que tem consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Como eu disse, nós sabemos que somos imperfeitos. Né? E, sabendo que somos imperfeitos, se nós não reconhecêssemos aí, se não tivéssemos essa convicção da reencarnação, a gente ia pensar, então, condenado. Né? Então, a gente sabe, a gente tem essa convicção de que teremos oportunidades outras se não atingirmos, ou se não atingimos a perfeição na existência que estamos tendo agora. E, no nosso caso, a gente sabe perfeitamente que vamos precisar de outras, né? Temos também essa convicção de que precisamos de tantas outras mais reencarnações para chegarmos a ser esses espíritos puros. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Também, se a gente sabe dessa justiça divina, a gente também não pode querer estar no mesmo lugar em que aqueles que já se esforçaram tanto e já atingiram o grau de superioridade, uma elevação espiritual. Quem somos nós para acharmos que nós merecemos tanto quanto o Dr. Bezerra de Menezes? O que fizemos para merecer estar no mesmo lugar que ele? O que fizemos para estar no mesmo lugar que Joana de Ângeles, Chico Xavier, né? Eurípides Barçanufo? O que fizemos? Allan Kardec. Né? Então, a gente não tem aí, né? A gente não tem condições ainda de estar em pé de igualdade, porque ainda não fizemos o trabalho íntimo, a reforma íntima, a mudança que precisamos fazer em nós mesmos. E é preciso sempre lembrar que essa evolução depende exclusivamente de nós. A evolução é individual. Ninguém pode fazê-la por nós. Esse é um esforço que nos compete, que nos cabe a cada um. Então, vamos aí caminhar para Deus mais rapidamente ou menos rapidamente, de acordo com as nossas atitudes. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços,
dado lhe será conquistá-lo. Conquistar esse bem, conquistar a evolução espiritual máxima, tornarmos-nos espíritos puros, né? Então, o fato de nós estarmos agora inferiores não nos tirará a oportunidade de atingirmos essa evolução espiritual máxima. Né? Por quê? Porque nós iremos ter quantas oportunidades forem necessárias. Então, a gente diz, isso não significa dizer que nós devamos permanecer estacionários, ficar acomodados, dizer, não, vou fazer hoje não, amanhã tem mais. Né? Não, eu não vou me esforçar muito hoje não, porque as provas vão se avolumando, vão ficando mais difíceis. Se nós formos deixando para depois, querendo, não, então tá, então agora eu já sei que existe reencarnação, que Deus nos concede muitas e muitas oportunidades, quantas nós precisarmos, então hoje eu não vou me esforçar nessa existência não, vou deixar para a próxima. Mas na próxima, talvez, as adversidades vão vir um pouco mais exacerbadas, exigindo de nós ainda maior esforço. Então, a gente precisa começar a fazê-lo. Mas nos conforta saber que a gente está se esforçando, não está chegando ao nosso máximo, mas que a gente vai poder continuar fazendo isto. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? É só uma analogia que Kardec faz, dizendo, olha, você está lá no finalzinho da sua carreira e percebe, você te dá uma luz, né? Algo que você podia ter, sua carreira podia ter sido esplêndida. Eles falam, nossa, não posso mais fazer, agora já está bem no finalzinho, mesmo que eu faça, eu não vou obter o mesmo proveito. Então, é a mesma coisa, né, para a gente. Né, a gente também, para nós, é triste perceber, né, só lá no finalzinho que a gente podia ter feito mais. Então, que bom que nós estamos aqui, né, clarificando o nosso entendimento, no sentido de que a gente precisa ir cuidando essa nossa evolução espiritual, para a gente não deixar para depois. Né? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Então, mesmo que a gente se desperte para a necessidade da evolução espiritual um pouco mais tarde, mas as nossas aquisições, aquilo que nós despertamos, que nós já sabemos, nós poderemos aproveitar na próxima existência. Né? Então, nós que aqui estamos e que já temos pelo menos esse despertamento vai ser utilizado por nós, né? A gente já vai chegar do outro lado, e quando nós retornarmos, pelo menos não tão cruz. Né? A gente já tem, o despertamento ele vai estar, é uma aquisição que nós não vamos perder. Então, a gente não vai voltar numa nova existência tendo perdido tudo que a gente conquistou. Não, a gente vai começar daqui para frente. Né? A gente não perde as nossas aquisições, mas também não chega lá já sabendo tudo. Né? A gente continua. Eu gosto de lembrar também, sempre que a Rosália fala, olha, a natureza não dá saltos. Então, a gente não sai daqui e chega lá sendo o máximo, mas também a gente não chega lá sendo o mínimo. A gente vai continuar do mesmo lugar onde que nós já estávamos. Né? Então, essa conquista que nós já fizemos, pelo menos do despertar, ela vai nos acompanhar. Bom, a questão que trata da justiça da reencarnação é só essa 171. Né? Mas já é muito. Né? Ela é bem ampla, e é só essa. E a próxima questão, ou as próximas questões, elas vão tratar da encarnação nos diferentes mundos. É bom lembrar que a gente já estudou também, lá no comecinho, quando nós estávamos falando, lá nas primeiras questões que estudamos, que não existe só o nosso orbe. Né? Jesus já dizia, há muitas moradas na casa de meu Pai. Né? Então, são muitos os mundos. E mundos como a Terra, são muitos também. Né? Então, não há um único mundo primitivo, um único mundo de provas e expiações, planeta de provas e expiações, um único mundo de regeneração e um único ditoso ou feliz. Né? Então, são muitos os mundos. E, certamente, nós vamos ascendendo a estes mundos de acordo com aquilo também que nós vamos evoluindo espiritualmente. Né? Então, não é possível a nós estarmos habitando um planeta ditoso, porque nós ainda não somos espíritos puros. Né? Então, os mundos em que nós habitamos são aqueles de acordo também com a nossa evolução espiritual. Lembrando que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, né? Um planeta que ainda,
vem nos testar, né? Ainda vem com muitas adversidades, com muitas dores, com muitas provas, para que nós possamos superá-las e crescer e evoluir. Mas há mundos inferiores ao nosso e há mundos superiores ao nosso. E, com toda certeza, já encarnamos em mundos inferiores e um dia poderemos encarnar nos mundos superiores ao nosso. Então, essa parte do capítulo 4 trata exatamente da encarnação nos diferentes mundos. E na questão 172, Kardec pergunta aos espíritos: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Então, agora, há pouco a gente já falou a Rosália tratou na semana passada da reencarnação, né? Então a gente já sabe que temos aí uma multiplicidade de reencarnações, já tivemos muitas e com certeza teremos tantas outras. E Kardec vem perguntar se é tudo na Terra, né? Se todas as nossas existências se verificam todas na Terra. Já para o que a gente já estudou até agora, já dava para dizer que não, né? Já era possível a gente responder. E os espíritos vêm esclarecendo: não. Vivemos-las em diferentes mundos. As nossas existências se dão em diferentes mundos, de acordo com o nosso estágio evolutivo, de acordo com as nossas necessidades, de acordo aí com o que nós já alcançamos de evolução. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, né? Então, a nossa existência nesse plano terreno aqui não é a primeira, né? Então, a gente aqui não estamos nas nossas primeiras existências, nem no nosso primeiro mundo, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Vejam aí, e também já falamos lá no começo dos nossos estudos, né, de que quanto mais evoluímos, mais vamos alcançando aí um perispírito mais etéreo, né? A gente vai deixando essa densidade corporal. E aqui os espíritos dizem que nós temos uma vida aqui das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Justamente porque o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, então a gente tem uma matéria, né, um corpo material muito denso. Nós ainda somos muito apegados às coisas materiais, nós ainda somos muito apegados ao ter, e nós ainda estamos muito distantes da perfeição. Obviamente que a gente pode questionar, mas aqui todos os que habitam o planeta Terra estão muito distantes da perfeição? Claro que há entre nós espíritos evoluídos. Espíritos que escolheram estar entre nós como missão. Mas a maioria de nós que estamos aqui, né, na condição de buscar a nossa evolução, estamos ainda muito longe da perfeição. Temos ainda muito o que trabalhar. E aqui é bom a gente lembrar que não somos só nós que evoluímos, né? A evolução não se dá apenas por nós, espíritos, mas os mundos também evoluem, né? E o nosso planeta, ele já evoluiu bastante, né? Por isso que a gente fala da transição planetária, né? O nosso planeta já passou por uma evolução muito grande, e daqui a pouco, nós que não estejamos alinhados, né, com esse novo propósito da Terra, vamos ser convidados a nos retirar. Ou nós vamos nos alinhar, ou nós vamos estar voltados para essa necessidade de evoluir, para a prática do bem, nós vamos estar trabalhando essa prática do bem, nós vamos estar vivenciando, né, essa prática do bem, ou não poderemos estar aqui. Então, aqui a gente fala que é um dos mais distantes da perfeição, mas por enquanto, por hora, porque o planeta em si, né, não será daquele planeta mais distante da perfeição, porque ele já irá ascender na escala dos mundos, né? Então, mas por hora, nós somos ainda nossas existências são das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Lá na questão 173, Kardec diz:
pergunta: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Eu fico pensando, Kardec realmente ele veio assim, iluminado, né? Kardec faz as perguntas mais inteligentes e as respostas são as mais inteligentes também, né? Tudo aquilo que nós talvez não fôssemos capazes de questionar naquele momento, Kardec já era, né, capaz de pensar em tudo o que mais tarde nós teríamos de dúvidas e que seriam necessárias de serem esclarecidas para nós, né? Deixou tudo prontinho, Kardec deixou tudo mastigado. Tem hora que parece até que assim, nossa, mas essa pergunta nem era necessária, mas é para que não houvesse um dedinho de dúvida acerca daquele fato, né? Para que não pairassem quaisquer dúvidas. Então ele está dizendo, olha, tá bom, então a gente reencarna, né? São muitas as existências, multiplicidade de existências, tantas quantas nós precisarmos, e não tem só um mundo, são muitos os mundos, né? Isso a gente já pôde perceber. Mas cada vez que eu for reencarnar, eu vou de um mundo para outro, eu vou sair de um mundo para outro, na minha próxima existência eu já posso dizer que eu não vou estar aqui, né? Ou eu posso ter muitas no mesmo globo, eu posso estagiar, né, muitas vezes no mesmo globo. Veja, não é no mesmo mundo, é no mesmo globo, né? Ele diz, pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Então, estamos num mundo de provas e expiações. Tantas vezes quantas forem necessárias, vamos reencarnar no mundo de provas e expiações. Não adiantamos ainda o suficiente, não adiantamos quanto necessário para estarmos num planeta de regeneração. Para estarmos num mundo de regeneração. E, como eu disse há pouco, muitas, como Jesus dizia que há muitas moradas na casa do seu Pai, são muitos os mundos de provas e expiações, muitos primitivos, né? Então, se nós não nos adequarmos, por exemplo, ao planeta de regeneração, ao mundo de regeneração, ao orbe de regeneração que será a Terra, nós vamos, muito possivelmente, para outro planeta de provas e expiações, para outro mundo de provas e expiações. Imaginem aí, se a gente não se adiantou o suficiente e a gente vai reencarnar muitas vezes no mesmo mundo, né, no mesmo globo, quantas vezes será que nós já não reencarnamos aqui nesse mesmo orbe, na mesma psicosfera terrena? Né? Porque ainda estamos necessitando de passar pelas provas. Então, a gente já sabe que nós só vamos deixar de frequentar um mundo, né, passando para um mundo superior, para um globo superior, quando nós tivermos evoluído suficientemente para sermos merecedores daquele globo mais evoluído. Nós não vamos chegar lá destoando de todos os que estão lá habitando e que já se esforçaram para lá estar. Nós só vamos chegar num outro globo, né, mais adiantado que o nosso, quando nós já estivermos em situação de compatibilidade com aquele mundo e com aqueles que já estão lá. Qual é o nosso merecimento de ascendermos para um mundo diferente desse, para um globo diferente desse que nós habitamos, se ainda estamos tão atrasados? Então, somente quando nós atingirmos essa condição de evolução, que seremos merecedores. Daí porque a gente fala que os mansos herdarão a terra, né? E a terra, para a gente herdar, é essa terra, esse mundo de regeneração. Nós vamos herdar a terra? Estamos aí em situação, né, evolutiva que nos permitirá continuar nesse orbe, nesse mundo? Então, a gente precisa pensar. O que na questão quer dizer é apenas que nós podemos viver muitas vezes no mesmo globo até que nós consigamos nos adiantar. Enquanto a gente não tiver aí atingido um grau de adiantamento para sermos merecedores de outro mundo, vamos continuar reencarnando no mesmo globo. A questão
a questão 173, ela se desdobra. E aí nós temos a questão 173A, em que ele pergunta, podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? E a gente diz, olha, estamos falando de mundo de provas e expiações, de mundo de regeneração, de mundos primitivos, de mundos ditosos, né? Então, ele pergunta se a gente pode reaparecer muitas vezes na Terra. A pergunta anterior parecia que a resposta era bem clara, né? Olha, você pode reaparecer muitas vezes no mesmo globo. Ele diz, certamente. E, embora sem nenhuma autorização dos espíritos, eu disse, vocês estão aparecendo aí muitas vezes. já estão aí muitas vezes e, com certeza, vão vir outras tantas, né? Então, certamente, a gente pode reaparecer muitas vezes na Terra. Quanto tempo eu vou reaparecer na Terra? Enquanto eu precisar das expiações. Porque, vejam bem, espíritos missionários vêm aqui para passar por provas também, né? Mas enquanto nós estivermos aí precisando das expiações, nós vamos continuar, né, reencarnando em mundos como a Terra ou mesmo aqui na Terra. Então, tantas vezes quantas forem necessárias. E ainda temos a 173B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Então, saindo, nós já vivemos, ele fala voltar, o que significa que nós já teríamos vivido neste mundo, né? Então, nós podemos viver neste mundo, ir para outros mundos e depois retornar? E eles dizem, sem dúvida, é possível que já tenhais vivido algures muito e na Terra, em outros lugares e na Terra. São muitos os mundos, né, da mesma natureza. Então, nós podemos voltar depois de viver em outros mundos. E podemos, inclusive, voltar à Terra, mesmo tendo ascendido a planetas, a mundos superiores. Olha, mas a Rosália já falou uma vez aqui que a gente não retroage, que a gente não perde o que a gente já conquistou. Mas espíritos há, né, tão evoluídos que querem, que se voluntariam para estar entre nós. Às vezes, espíritos que já ascenderam, né, e a gente nem precisa de um esforço intelectivo muito grande. Jesus. Vocês acham mesmo que Jesus precisava reencarnar num planeta de provas e expiações, num mundo de provas e expiações? Foi difícil para Jesus reencarnar aqui. Porque nós temos uma matéria densa. Jesus era um espírito de luz, né? E vestir esse corpo de carne não foi fácil para Jesus. Ele precisou se preparar para estar entre nós, né? Então, e ele o fez por vontade, por amor. Muitos, o Dr. Bezerra de Menezes continua aqui entre nós, né? Não encarnado, mas continua por amor a nós. Né? Há notícias de que Emmanuel se encontra reencarnado já. E Chico já dizia muito que Emmanuel esperava o desencarne dele para reencarnar na Terra. Alguém acredita que Emmanuel precisasse reencarnar na Terra? Então, é possível sim que mesmo tendo ascendido a mundos superiores, que nós voltemos. Nós uma expressão, né? Porque que esses espíritos retornem à Terra, mas daí não como sofredores, não para a tarefa do burilamento espiritual, né? Mas para o auxílio, para a missão, e encontrando provas, sim, encontrando provas, né? Mas é possível, então, de que haja esse retorno. Na questão 174, Kardec pergunta, tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Lembrando que a gente vive, segundo a questão anterior, a gente vive num planeta dos mais materiais e de imperfeição, né? É preciso, Kardec quer dizer, olha, mas quem ascendeu, quem está em um outro mundo, precisa, né, necessita voltar à Terra? E os Espíritos dizem, não. Mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Então, assim, para quem progrediu, estar aqui é missão, né? Mas ele está dizendo que
quem não progrediu pode ir para um outro mundo do mesmo nível, que não seja melhor. E eles dizem um mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez seja pior do que ela. E quando a gente fala dessa situação, a gente lembra dos exilados da Capela. Né? Porque Capela era um planeta, um mundo muito mais evoluído que a Terra. Né? E então, aqueles espíritos que ainda não acompanhavam, né, o mundo que já era Capela, vieram, né, foram mandados, foram degradados aqui para a Terra. Um mundo que seja pior do que ela. Um mundo pior do que Capela. Né? E eles vieram aqui, claro, nós devemos muito aos capelinos, né? Que foram os que cuidaram aí da construção das pirâmides, a irrigação da terra, né? Vieram trazer muito para nós, mas sentiam saudades, né? Sofriam por estar aqui, um planeta menos evoluído do que Capela. Né? E alguns puderam retornar, outros não tiveram condição de retornar. Então, a gente pode, sim, né, ir. A gente não tem necessidade de voltar, se já tivermos evoluído, mas podemos, ou o espírito evoluído pode vir nessa condição de missionário, e aquele que não progride pode ir para outro equivalente à Terra, ou pior do que ela. Para a gente ir encerrando, vamos na questão 175. Achei interessante quando Kardec faz essa pergunta para dizer: haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Tem algum benefício nisso? Tem vantagem em você voltar a habitar esse orbe? E os espíritos dizem: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. Olha, nós estamos habitando mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração ou ditosos. O propósito é o de sempre progredir. Lembrem, o espírito puro não significa dizer que ele vai ficar estacionário. Já alcançou aí a sua situação de evolução, uma escala evolutiva muito alta, mas vai ficar estacionário. Agora parou de evoluir. Né? Não há essa situação de estacionar, porque ele diz que se progride aí como em qualquer outro planeta. Né? E aí não está dizendo com qualquer outro planeta de provas e expiações. Habitar qualquer mundo, né, para os espíritos é sempre uma oportunidade de progressão, de evolução, de crescimento espiritual. A diferença é que nos espíritos evoluídos, a aquisição de conhecimento já não é mais essa que nós necessitamos. Né? Eles estão sempre só buscando aperfeiçoar mais e mais e mais a prática do bem, a prática do amor, né? Trabalhar mais no servir. Enquanto que nós ainda precisamos o quê? Adquirir valores que não temos. Né? Então, ele diz que não tem vantagem nenhuma de você voltar a habitar a Terra, a não ser que seja em missão. Porque esses espíritos missionários, malgrado, aí, a despeito de estarem evoluídos, eles sempre vão acrescentar, né? Sempre vão adquirir mais, vão ter a oportunidade. Né? Então, mesmo esses espíritos evoluídos, que vêm na situação de missionários, têm a possibilidade de progredir. E vão progredir aqui como vão progredir no mundo ditoso. Oi, Rosália. Não passou? Ah, não passou? Eu acho que é aqui, ó. É isso. Então, não tem vantagem nenhuma, senão para os espíritos, né, que vêm em missão, porque aí eles têm uma oportunidade de progredir, mas também o fariam, progrediriam em qualquer lugar em que estivessem. Então, assim, a gente vai terminando. Na próxima semana, a gente vai começar aí na questão 175A, viu, a Luana? Que será a Luana, né, na próxima semana. E aproveitando,
nesse nosso finalzinho aqui, para convidá-los para voltarem na próxima semana, na próxima quinta-feira, para nós estudarmos juntos. Lembrando sempre que aqui não tem ninguém ensinando ninguém, que nós estamos, na verdade, aprendendo junto com vocês, que vocês podem e devem participar, né? E que a cada vez que nós formos estudar, com toda certeza nós vamos estudar o Livro dos Espíritos muitas e muitas vezes, né? E a cada vez que nós fizermos isso, nós vamos ter um novo olhar, uma nova visão, um novo entendimento, e a contribuição de cada um, a dúvida de cada um acaba sempre trazendo muito, né? Ajudando muito nesse nosso estudo. Nós vamos aguardá-los, né, para a próxima semana. E, Rosália, eu acho que o Zé Lúcio fugiu, que era ele, então vai ser você que vai vir fazer a prece de encerramento. Tá? Boa noite, obrigada, até quinta-feira. Boa noite. E eu gostaria de lembrar que na próxima quinta-feira é feriado, mas nós vamos ter o estudo da mesma forma. Para o nosso estudo, para os espíritos, não tem feriado, né? Então vamos serenar as nossas mentes, aproveitando essa harmonia, esse bem-estar, que esse estudo, que a presença divina nos traz. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus em agradecimento. Agradecer pelo aprendizado, agradecer por todas as bênçãos recebidas, agradecer pela bênção dessa reencarnação e mais essa oportunidade de estarmos vivenciando experiências novas, vivenciando o bem que anelamos e que às vezes ainda não conquistamos. Mas qualquer que seja o pouco que nós conquistamos, Senhor, nós queremos render graças e pedir que a sua presença amiga se faça sempre conosco, para que possamos direcionar a nossa vida, as nossas ações, da melhor forma possível, sempre no bem, em busca da harmonia, da fraternidade, da paz. Fique conosco, Senhor, direcionando a nossa vida, nos abençoando, abençoando os nossos lares, os nossos familiares e todos aqueles, Senhor, que estão passando por dores, por dificuldades. Que a sua presença se faça em cada lar, em cada coração. Muito obrigada. Que a paz e o amor envolvam-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, os que forem receber passe, por favor, faz uma filinha daqui e do tratamento aqui na horizontal.